na nação brasileira e nas nações da terra. Uma coisa que a gente precisa entender é que o futuro de uma nação, a gente precisa entender isso, não está na mão do governo que assume a nação. O futuro de uma nação está na mão da igreja. A igreja tem poder de mudar a história e o destino de uma nação. Não é a igreja El Shaddai, não é a igreja Assembleia, não é a igreja... Vocês entendem quando eu digo? É a igreja, é o corpo de Cristo, é o clamor da igreja, é a posição da igreja. Vocês veem que, quando eu falei, né, que quando o primeiro-ministro israelense disse, né, o Brasil é a terra da promessa, não foi uma palavra solta só dele. Olha quantas profecias, desde 1800 e pouco, depois de 1908, depois de 1970, o Brasil estava comemorando o tricampeonato mundial da Copa do Mundo e tinha profetas declarando que o Brasil seria a terra de avivamento. E depois veio mais profecias, e veio profecia sobre os jovens, e veio profecia sobre o louvor, e veio profecia sobre os profetas do Brasil, né, a linguagem profética brasileira. Então, a mudança do Brasil está diretamente ligada à posição que a igreja vai ter diante das adversidades. Queira ou não queira, nós estamos num país dividido. E a Bíblia diz, Jesus diz que uma casa dividida, ela não subsiste. Nós tivemos 4 anos de um governo, sendo que metade do Brasil torcia contra o governo. Agora, qual governo nós vamos ter e a outra metade vai fazer o quê? Vocês compreendem o caminho que a coisa... Agora, quem é que pode levantar uma voz diferente disso? A igreja. A igreja. Porque uma coisa eu falo, e já comentei aqui, sem falar com a Rosângela. Quando não era o Bolsonaro, era o Lula governando, apesar de eu não concordar com os princípios, os valores, eu nunca levantei a minha voz para falar do Lula. É ou não é? Nem da Dilma, nem do outro, mesmo não concordando. Isso é o papel da igreja. Vocês estão entendendo? Quem vai governar? Não sei, está tudo meio aberto aí ainda. Não tem problema. Deus, o que Ele permitir, Ele é soberano. Ninguém é maior que Deus. Mas o que Ele permitir, qual vai ser a nossa voz? Nós vamos ser como o povo que murmura, que reclama, que amaldiçoa, que se levanta, ou nós vamos ser uma voz profética? Porque a mudança da nação, do país, está na igreja. E Jesus, na festa de tabernáculos, Ele liberou uma palavra. E eu queria ler para vocês, porque Jesus celebrou, Ele era judeu, Ele celebrava essas festas. E a Bíblia conta, em João 7, versículo 37 a 39, Ele celebrando a festa de tabernáculos. E Ele diz assim, olha só, João 7, 37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso Ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Amém? Israel, queridos, é uma terra desértica. Tá? Quem já foi para Israel, ou quem vai para Israel ainda, e vai conhecer, vai ver que lá é uma terra de deserto. Não é uma terra como o Brasil. Não tem a produtividade que tem a terra brasileira. Não tem a fertilidade, melhor falando, que tem a terra brasileira. A terra brasileira, você comeu, aqui na praça, você comeu um pedaço de melancia e cuspiu o caroço da melancia, é capaz de amanhã ter lá um pé lá, rasteiro de melancia, não é assim? Você joga qualquer semente, produz. É a terra, ela é, nesse aspecto, uma terra extremamente abençoada. Israel não. Israel é uma terra desértica. Então, na festa de tabernáculos, que é no período de seca, o que o povo de Israel sempre fez no último dia? Eles clamavam por chuva. Se você pegar em Zacarias capítulo 10, versículo 1, você vai ver que Deus insiste com que o povo sempre clame pela chuva serôdia e a chuva temporã, os dois tipos de chuva. Por quê?
Porque é a chuva da primavera e depois a chuva do verão. A primeira para preparar o solo e a segunda para gerar a colheita. Então as primeiras e as últimas chuvas. Então em tabernáculos, o que o povo de Israel fazia? Eles clamavam por chuva. Presta atenção, eles clamavam pelo quê? Chuva. Eles clamavam por água. Eles tinham sede de algo ali. Eles tinham sede de chuva. Ok? Mas olha que interessante. Existia um ato profético na festa do tabernáculo, onde diz que os sacerdotes e os levitas iam nas cisternas, tiravam as águas que eles tinham, levavam até o altar e derramavam a água no altar, e a água derramava do altar pela escadaria em frente ao templo de Jerusalém, e depois, mas era abundante a água que eles derramavam, como uma oferta ao Senhor. Agora, olha que interessante isso. Eles clamavam pelo quê? Por água. E o que é que eles entregavam? Água. O que eles tinham de mais precioso, eles entregavam como oferta a Deus. Olha o nível de fé que aquele povo tinha. Porque se era um tempo de seca, se era um tempo de dificuldade, a última coisa que ia entregar era o que eles tinham. Mas eles faziam justamente o contrário. No tempo da dificuldade, no tempo da seca, é que eles entregavam. Porque entregar no tempo da abundância, querido, você não precisa nem de fé para isso. Entregar quando sobra, qualquer um faz. Qualquer pessoa faz. E Jesus confronta quando ele vem trazer um novo mandamento, que ele diz, o novo e maior mandamento é amar. E ele diz, se eu amo quem me ama, qualquer pessoa faz isso. Mas se eu amo quem me odeia, se eu amo quem me persegue, esse é o verdadeiro amor. Da mesma forma é aqui a oferta. Por isso que eu falei que a gente ia entregar a oferta, mas depois a gente ia ser confrontado. Por quê? Porque Deus está falando aqui, olha, quando eles precisavam de água, o que eles entregavam? Água. Isso era uma forma deles expressar que eles confiavam nisso. E aí, quando Jesus está ali no templo, celebrando tabernáculos, os sacerdotes levitas pegam aqueles jarros, buscam as águas nas cisternas e eles começam a derramar. E aquela água vai descer nos degraus ali do templo de Jerusalém. Descrições de estudiosos da época diz que era muita água que ficava derramando, lavava tudo ali como uma forma de purificação. Nessa hora que estão derramando, no último dia da festa, Jesus se levanta. E aí Jesus diz assim, para confrontar aquele mover, ele diz assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. O que Jesus estava dizendo? Olha, eu sou a resposta para toda sede que o ser humano tem, para toda necessidade que o ser humano tem. Se alguém tem sede, porque ali o momento daquele ato profético era, Senhor, manda chuva para que a gente não morra de sede, manda chuva para que a gente tenha colheita, manda chuva para que a gente tenha provisão. Jesus diz assim, se alguém precisa de qualquer tipo de provisão, venha a mim, porque eu vos darei. Então Jesus naquela hora ele diz assim, só há um caminho para a provisão, seja ela espiritual, seja ela emocional, seja ela material. O único caminho para a provisão se chama Jesus. Não tem outra forma. Pode buscar do jeito que você quiser. As pessoas buscam em todos os tipos de religião, as pessoas buscam em todos os tipos de filosofias, ideologias, práticas por aí, mas só existe uma forma de matar a sede. Amém? Às vezes, as pessoas têm vários tipos de sede. Por exemplo, tem gente que tem sede de paz, está sem paz. O que Jesus Cristo é? Ele é o príncipe da paz. O que está lá em Isaías capítulo 9, versículo 6? Um menino nos nasceu, um filho se vos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Não é isso que a gente lê lá? E ele será chamado Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então, para quem tem sede de paz, Jesus é o príncipe da paz. Às vezes a pessoa tem sede de água física, de água mesmo, de provisão. O que diz Deuteronômio 28, versículo 12? Diz assim, eu abrirei as comportas do céu e derramarei chuva sobre vós, e você passará de desprovido a alguém provido,
de endividado, alguém provido, de alguém que precisava pegar emprestado para começar a emprestar para muitas pessoas. É esse tipo de provisão que vem de Jesus para as nossas vidas. E quando que ele disse isso? Numa festa de tabernáculos, porque tabernáculos profetiza a colheita, a provisão que viria sobre as nossas vidas. Amém? Então, entenda uma coisa, a água que ele nos dá, queridos, e aí que vem o segredo, a provisão que Jesus dá, ele diz assim: quem tomar a minha água que eu dou, não terá sede novamente. O que nós precisamos entender? Que a água que Deus nos dá, ou a provisão que Deus nos dá, não é como a provisão que nós mesmos podemos alcançar. A provisão que você alcança é aquela inconstante. Uma hora você tem, outra hora você não tem. Uma hora você rompe, outra hora você não rompe. Uma hora você vai, outra hora você fica. Quando a provisão é a provisão que vem de Deus, ela vem para ficar. Posso ouvir amém? Amém. Aí você fala assim: puxa, mas eu ainda não estou vivendo essa provisão que veio e ficou. Então vocês acham que Deus errou? Não, provavelmente o que está faltando é fé. O que está faltando é crer, como aquele povo que cria tanto que Deus enviaria a chuva, que eles derramavam água. Eu tenho água para beber, mas eu preciso da chuva. O que eu tenho não é suficiente. Então eu vou derramar o pouco que eu tenho, para que venha aquilo que seja suficiente para mim. Queridos, às vezes você tem que derramar um pouquinho do que você tem de fé, para que venha a provisão suficiente. Você derramar um pouquinho do teu amor, para que você seja abundante no amor. Derramar um pouquinho de paciência, para que as pessoas também tenham paciência com você. Derramar um pouquinho de perseverança, para que você possa romper nas dificuldades. Às vezes a gente não derrama o pouco que tem, para poder colher o abundante do que o Senhor tem para nós. Amém? Então, agora eu quero falar aqui sobre algumas coisas que as pessoas têm sede, tanto no mundo e infelizmente dentro da igreja, onde não deveria. Aqui dentro da igreja você não deveria mais ter sede. Você consegue compreender isso? Na presença de Deus você não deveria mais ter sede. E por que muitas vezes a gente tem sede ainda? Primeira coisa que a gente vê que as pessoas têm sede, sede de paz, de viver em paz. Meu Deus, como a gente vê as pessoas sem paz, dentro e fora da igreja. O certo seria lá fora você ver as pessoas sem paz, mas não aqui dentro. E por que o homem quer tanto a paz? Às vezes o homem quer tanto isso, ter paz, a ponto de ir em psicólogos, de tomar remédios. Você sabe que hoje o maior número de remédios vendidos são os ansiolíticos, que é contra a ansiedade, porque a pessoa está ansiosa, e você sabe que a ansiedade é falta de paz. Quem está em paz não fica ansioso, quem está em paz não fica com medo, e a gente vê tentando, através de tantos caminhos, alcançar o quê? Paz. Quando Jesus diz: olha, eu sou o príncipe da paz, eu tenho paz para você. Por que o homem sente a falta de paz? Por causa do pecado, porque o pecado é a única coisa que separa o homem de Deus, e a paz, a falta de paz é justamente a ausência de Deus, a falta da presença de Deus. Quando tem presença de Deus, queridos, não tem falta de paz. Eu quero compartilhar algo aqui com vocês, porque essa semana, queridos, essa semana agora que passou, foi uma semana de muitos levantes do inimigo. Muitos. Por quê? Tivemos aqui o encerramento de um ciclo extraordinário. Mulheres aqui passaram 8 semanas sendo ministradas, tiveram a vida delas apontada para uma nova direção. Tinha essa festa de tabernáculo, que é um portal. Quando você anuncia que vai ter uma festa de tabernáculo, queridos, o mundo espiritual se move, não é verdade? Tivemos aí um mover de jovens na semana passada, que já resultou numa célula aqui extraordinária, salvação, tudo. Então é inevitável o inimigo se levantar, inevitável. E ele se levantou de tal forma, queridos, que eu, Carlos Henrique, testemunhando para vocês, eu tive os 4 dias, vamos contar, mais tristes da minha vida desde o dia que me converti, há 25 anos.
eu nunca fiquei tão triste como eu fiquei nesses 4 últimos dias. Uma tristeza terrível. Não sabia mais o que era tristeza. Tive momentos, lógico, mas não sabia. Mas engraçado, que eu fiquei muito triste. Mas não perdi a paz. É inexplicável isso. Eu fiquei triste, mas eu não perdi a paz. Aí eu entendo isso. Aí eu entendo que quando você está em intimidade com Deus, e eu estou contando meu testemunho, não é que eu tenho mais intimidade do que ninguém, não é isso, estou dando testemunho. Quando você está em intimidade com Deus, quando você é temente a Deus a ponto de se abster do pecado, como eu procuro viver, que eles tenham falhas, tenham erros, mas a minha esposa é testemunha disso, o quanto eu luto para não pecar, para manter uma vida íntegra, uma vida santa, que seja exemplo para a minha família, que seja exemplo para as pessoas que estão próximas de mim. É impressionante que, apesar da tristeza que eu vivi, queridos, que eu não sabia o que era isso mais, eu não sabia assim, eu nunca tinha entrado numa profunda tristeza, desde que eu me converti, são 25 anos, eu não perdi a paz, eu continuei em paz. Paz. Então, às vezes você pode até passar por tristeza, dificuldades pessoais, financeiras, familiares, mas se você perdeu a paz, isso não diz respeito a nenhum problema que está passando, diz respeito à tua santidade. Não tem a ver, a falta de paz não tem a ver com o problema que você passa. A falta de paz tem a ver com o quanto você está firme em Deus, porque se não tiver, a paz é roubada. A paz é subtraída, a paz é retirada. Então, quando nós ouvimos a voz de Deus, Ele nos reconcilia com Ele. Sabe por quê? Porque jamais é o propósito de Deus castigar ninguém, oprimir ninguém. O propósito de Deus é resgatar a pessoa para que ela seja suprida de paz, para que ela volte a ter paz. Não há prazer em Deus. A Bíblia diz que Deus se compadece da aflição do justo. Quantos justos temos aqui? Você foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Então Deus se compadece da sua aflição. Mas a Bíblia diz que Ele não tem prazer nem na morte do perverso. Deus não tem prazer na morte de um traficante. Deus não tem prazer na morte de um adúltero, de um prostituto, de um mentiroso. Não, Deus não tem prazer, porque Ele tem prazer na salvação dessas pessoas. É no resgate dessas pessoas, né? Então nós não devemos desejar a morte de ninguém. Saiu umas brincadeiras aí, no meu ponto de vista, de muito mau gosto, e cristãos não deveriam. Que o Lula falou que ele foi para o hospital internado, o povo já começou lá a escrever, tomara que não volte, começou a fazer assim, não sei quando também foi, aconteceu tal. Queridos, você pode odiar a pessoa, você pode não concordar com ela, mas eu não acredito que Deus se compraz na morte de ninguém, principalmente alguém que ainda pode se converter, alguém que ainda pode ser salvo, alguém que ainda pode se arrepender. Então, o que a gente vê com isso? Que às vezes a gente está tão distante de Deus, que até aquilo que Deus não deseja, a gente deseja, e por isso falta paz. A falta de paz não é aflição passando, é o quanto nós estamos firmes em Deus. Agora, se você tem sede de paz, saiba que nessa noite você está diante de um Deus que é perdoador, que ama e que quer que você viva assim em paz. Não vai te isentar de aflições, mas mesmo diante das aflições você vai ter paz, a paz que excede a todo entendimento. Existe um outro tipo de sede que as pessoas têm, que é sede de justiça, não é verdade? Né? Pessoas às vezes estão indignadas, porque estão feridas, estão magoadas, porque sofreram algum tipo de injustiça, então elas se sentem indignadas. Aqui no Brasil mesmo, uma parcela está celebrando a vitória do candidato A outra está indignada da forma como foi a eleição, está indignada, se sentindo injustiçado por tudo que aconteceu e que está em aberto, que não se explica, que não é claro, que está em oculto. Então existe uma sede de justiça.
E nós mesmos que cremos em Deus, vemos muitas vezes, nos sentimos injustiçados quando vemos as pessoas falando mal da igreja, né? Negligenciando a palavra, às vezes até, como é que fala? Zombando, essa é a palavra, zombando, escarnecendo da palavra de Deus. A gente não se sente, né? Aquele sentimento de injustiça, né? Querendo gritar alto, né? Querendo chamar e falar, olha, deixa eu te falar uma coisa. Não tem esse sentimento. É natural a gente ter sede de justiça. Agora, para quem tem sede de justiça, tem uma promessa. Mateus capítulo 5, versículo 6 diz assim: bem-aventurado os que têm sede e fome de justiça, porque esses serão fartos. Por que Deus diz isso? Porque ainda que aos nossos olhos parece que a justiça de Deus está demorando, não está se cumprindo, às vezes a gente fala assim, por que Deus não põe a mão logo nesse negócio e resolve? Por que ele, ainda que pareça, a justiça de Deus ela não atrasa, ela chega no momento certo, e ela se cumpre, até porque a Bíblia diz que ele executa misericórdia, juízo e justiça, mas nessa sequência, misericórdia, justiça e juízo. O problema é que a gente quer logo a justiça e o juízo, mas Deus sempre age primeiro com a misericórdia. Porque se Deus agisse com justiça e juízo, nem eu nem você estaremos aqui. Essa é a verdade. Sabe por que eu e você estamos aqui? Porque Ele sempre age primeiro com a misericórdia. O que Deus está nos ensinando? Você tem sede de justiça? Você se sente injustiçado algumas vezes? Esse sentimento é lícito, é real dentro de você, mas volta um degrauzinho antes, e antes de querer executar logo, querer a justiça logo, começa a ver se Deus não está agindo por misericórdia primeiro, naquela situação. Às vezes quando a gente quer logo resolver, a gente parte para a justiça, mas às vezes aquela outra pessoa que está nessa situação, precisa de misericórdia, porque a justiça é implacável. A justiça é pesada demais. A Bíblia diz assim, dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se Deus agir com justiça, Ele age para todo lado. Agora pensa, eu e a Rosângela aqui estamos num embate, numa situação entre eu e ela, num litígio aqui de uma situação, né? Não um casamento, mas numa situação que a gente precisa resolver, e eu me sinto injustiçado, e ela se sente injustiçada. E aí a gente pede a justiça de Deus. Qual dos dois você acha que escapa? Nenhum. Se a justiça de Deus se cumprir, ela pega os dois lados. Então cuidado, para não achar que é só o outro que merece a justiça e você a misericórdia. Por isso que Deus, Ele executa primeiro misericórdia, depois justiça, e aí, se a misericórdia as pessoas não receberam, a justiça dele vai gerar a salvação ou o juízo. Amém? O que Jesus fez na cruz do Calvário? Executou essa justiça. Para quem crê vai ser salvo, para quem não crê vai entrar em juízo. Tudo na nossa vida tem que ser assim também. Primeiro vamos buscar misericórdia. Vamos ter paciência. Amém? Então tem sede de justiça, né? Como eu falei aqui. Primeiro eu falei, tem sede de paz, sede de justiça. Outro tipo de sede que as pessoas estão é sede de direção. Às vezes a gente não sabe mais para onde ir. A gente está sem clareza. Não está claro. Não está muito claro. E às vezes, nesse senso de direção, a gente começa a questionar quem é Deus. Ou as pessoas vêm nos bombardear e falam assim, e onde está o seu Deus? Queridos, a igreja clamou por essas eleições, não clamou? Tem um monte de escarnecedor na internet, escreveram, cadê o Deus que vocês clamaram? Aonde está o Deus que vocês clamaram? Vocês não jejuaram? Vocês não se ajoelharam? A primeira dama não jejuou? Não chorou? Eu não sei se vocês viram, mas está aí. Aonde está o Deus que vocês clamaram? E às vezes a gente fica sem direção. Estou falando em âmbito nacional, mas traz para a tua vida agora.
Talvez você tenha clamado, você tenha jejuado ultimamente, e você se vê como? Sem direção, com sede de direção. Aonde está Deus? Cadê o verdadeiro Deus? Quem é o verdadeiro Deus? E 1 Timóteo 2,5 diz: porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate de todos, testemunho que deve se prestar em tempos oportunos. Jesus está dizendo aqui nessa noite: eu sou o único e verdadeiro Deus. Eu sou o Deus que criou os céus e a terra. Eu sou o Deus que governa sobre tudo e sobre todos. E se você tem sede de direção, vem a mim, porque não vai faltar direção para a tua vida. Não vai faltar Ele te mostrar o caminho. Ele não só mostra o caminho, como a Bíblia diz que Ele aplana os caminhos tortuosos. Ele faz os caminhos difíceis se tornar um caminho reto, um caminho de justiça. A Bíblia diz: retas veredas de justiça nós caminharíamos. Amém? Então, entenda uma coisa: eu sou o Deus que criou todas as coisas. Outros deuses foram criados pelos homens. Deus criou o homem e o homem cria outros deuses. Olha aqui, que incoerente. Deus criou o homem cria outros deuses, mas o único que criou o homem foi o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Criador de todas as coisas, então Ele é o único que pode matar todo tipo de sede. Por isso Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim. Se alguém tem sede, venha a mim. Porque Ele diz assim: se crer em mim, conforme diz as Escrituras, como é que tem que crer em Deus? Então Jesus diz assim: você só vai ser uma fonte que vai fluir se você crer em mim, conforme diz as Escrituras. Aqui, ó. Sabe por quê? Porque cada um crê no Jesus que quer crer. Cada um cria o seu próprio Jesus. Olha há quanto tempo atrás Jesus já estava alertando isso. Cada um tem o seu próprio Jesus por aí, sim ou não? Cada um tem o seu Jesus. Cada um monta o seu Jesus, porque agora criaram um Jesus progressista e atual, e ainda usa uma base falando assim: não, porque Jesus é amor. E Ele é amor. Ele é um amor que recebe, e Ele é um amor que corrige, e Ele é um amor que aperfeiçoa. A segunda e a terceira parte ninguém quer, Ele quer só um amor que recebe. O que corrige e aperfeiçoa, todo mundo rejeita. Então, criaram um Jesus agora que aceita tudo, que recebe tudo, que vale tudo, que pode tudo, que não tem mais pecados. Jesus é amor, ele não tem pecado mais. Tudo está valendo. Você pode qualquer coisa. E não é esse Jesus. A Bíblia diz: se crê em mim, como está escrito aqui, então sim, do seu interior, o que diz? Fluirão rios de água viva. Ou seja, se você recebe a água que eu te dou, crendo em mim conforme a palavra, você se torna uma fonte abundante. E eu quero declarar nessa festa de tabernáculo, que na tua vida hoje, você se torna uma fonte abundante. E para você ser uma fonte abundante na vida das pessoas, você tem que ter muito. Então Deus vai te dar muito. Deus vai te dar muita paz, para que você possa abençoar pessoas com paz. Deus vai te dar muita fé, para que você possa ajudar pessoas com fé. Deus vai te dar muito dinheiro, para que você possa ajudar pessoas com dinheiro também. Deus vai fazer com que isso é uma fonte. A fonte ela não recebe, a fonte ela dá. A fonte ela dá, a fonte ela transborda, a fonte ela manifesta abundantemente. E eu declaro que essa abundância está sobre a sua vida hoje, a partir desse portal que se abre hoje em Tabernáculos, em nome de Jesus, amém? Você será uma fonte de provisão para muitas pessoas, muita gente. Por isso que Deus disse: olha, a provisão que eu derramo, a chuva que eu derramo em Tabernáculos, vai fazer com que você nunca mais peça emprestado, mas você empreste a Deus. Vai fazer com que nunca mais você vive endividado, mas você ajude até os que estão endividados. É outro nível. Mas para isso a gente tem que crer em Jesus, como diz a palavra. Se a palavra diz: olha, você precisa congregar, você precisa ir para uma igreja.
Não é o caso de vocês, vocês estão numa igreja, né? Mas você precisa ir para uma igreja. Se a palavra diz, você precisa ser o próximo passo é se batizar, não adianta eu crer em Jesus, mas eu não me batizo. Não adianta eu crer em Jesus, mas eu não cumpro princípios. Eu creio em Jesus, mas eu não entrego meu dízimo. Não, é crer em Jesus, como diz as Escrituras, e do seu interior fluirão rios de água viva. Todo mundo quer fluir rios de água viva, mas não quer crer em Jesus, como diz as Escrituras. Não adianta. Amém? E é por isso que Deus te trouxe aqui, para dizer que porque você crê, do teu interior fluirão sim rios de águas vivas. Só quem crê diga eu recebo, em nome de Jesus. Amém? E por último, queridos, para encerrar, a sede que as pessoas têm de salvação. Há dois tipos de salvação que a Bíblia diz. Deus nos salva da morte eterna, que o ser humano por causa do pecado está condenado, e Deus também nos salva da ira dele, porque existe uma ira liberada por Deus sobre a humanidade por causa do pecado. Você sabe que essa ira é um cálice. A Bíblia diz, está lá em Apocalipse, que vai enchendo. E vai chegar o momento em que ele transborda. Em algumas passagens bíblicas ele transbordou. Sobre Sodoma e Gomorra, sobre os antecessores de Noé. A Bíblia diz que chegou, transbordou o cálice da ira e Deus executou juízo sobre aquelas pessoas. Amém? Então, no Éden, todos nós fomos separados de Jesus, de Deus, mas em Cristo todos nós somos resgatados a Ele. Essa sede que as pessoas têm de salvação é o vazio que as pessoas sentem aí fora. Você não sente mais esse vazio. Eu espero que não sinta mais. Se ainda sente, precisa renovar sua aliança e o seu relacionamento com Deus. Mas as pessoas aí fora têm um vazio. Você sabe que tem um filósofo, né, um pensador, Dostoiévski, muitos já leram livros dele. Muitos estudiosos acreditam que ele se converteu, né? Ele se converteu ao Senhor. E ele disse que o vazio que o homem, essa frase é dele, o vazio que o homem sente dentro dele é exatamente do tamanho de Deus. O tamanho de Jesus é o único que pode ocupar o vazio que o homem consegue preencher. Só o tamanho, só Jesus tem o tamanho exato, consegue preencher o vazio que tem no homem, né? E a sede de paz, de justiça, de direção, de salvação, nada mais é do que o vazio de Deus. Então hoje, se você sente sede de paz, é um vazio que Deus precisa preencher. Se você está aqui hoje e sente sede de justiça, está se sentindo injustiçado, está se sentindo como se fosse, como se algo deveria ter acontecido diferente e não aconteceu, é um vazio que Deus quer preencher. Talvez você tenha sede de direção nesse tempo, se vê sem uma direção clara para onde deve ir. É um vazio que Deus quer preencher. E talvez você ainda precisa ter a certeza da tua salvação em Cristo Jesus. Feche os seus olhos agora. Eu queria que você refletisse sobre essa rápida palavra que Deus nos deu diante dessa festa tão linda, nessa noite. Deus te trouxe aqui para que Ele possa ser a água que você vai beber e nunca mais tornará a ter sede, nem sede de paz. Se você tem vivido conflitos, talvez a tua casa está precisando de paz, porque quando os diálogos deveriam acontecer se tornam só brigas, discussões. Talvez tenha faltado paz no seu ambiente profissional, no seu relacionamento conjugal, ministerial. Tem faltado paz no seu coração diante das aflições que você está vivendo. Jesus te ensinou aqui que a falta de paz não é o número de aflições que você vive,
mas é a ausência da presença de Deus por causa do pecado. Talvez a tua sede é por uma direção, para onde eu devo ir, Senhor? Qual deve ser meu próximo passo? Por que isso não está dando certo, não está fluindo, não está acontecendo? Talvez a sede seja de salvação. Não porque você já não foi salvo, mas porque Deus quer que você viva como alguém que foi salvo. Alguém que verdadeiramente se arrependeu dos pecados, alguém que verdadeiramente abriu mão da velha vida pela nova vida em Cristo Jesus. Não pode mais viver como um mundano, não pode mais falar como falava antes, não pode mais pensar como pensava antes, não pode mais agir como agia antes, não pode ter os mesmos pecados que Jesus já levou na cruz do Calvário, porque a Bíblia diz: e eis que em Cristo Jesus as coisas velhas já se passaram, a novidade de vida, tudo se faz novo. Por isso, sim, você já recebeu a salvação, mas hoje Deus quer que você tenha sede dela, para viver como uma pessoa que é salva, em nome de Jesus. Por isso, Pai, eu oro agora, por esses teus filhos que estão aqui, nessa noite. O Senhor os escolheu, e eles disseram sim, eles vieram. Eles entenderam que aquele era o lugar que o Senhor tinha para eles, aquele era o lugar que o Senhor queria abençoá-los, aquele era o lugar onde o Senhor queria tocar os seus corações, e lembrar que como nós, como igreja, podemos fazer a diferença neste mundo. Por isso, Pai, eu oro, abençoa-os agora, suprindo a sede que eles têm vivido, a sede que eles têm passado, Pai. Oh Deus, oh Senhor, agora, Pai, derrama, Pai, derrama da água viva, Tu que és uma fonte inesgotável, traz, Senhor, o suprir, traz, Senhor, a provisão da sede de paz, de justiça, de direção, de salvação, em nome de Jesus. Supre, Pai, dá, Senhor, a água, para que eles nunca mais voltem a ter sede, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua presença nesse lugar. Obrigado, Pai, pelo Teu derramar abundante, pela chuva de avivamento que o Senhor derrama sobre nós, em nome de Jesus. Enche, Pai, os Teus filhos, enche-os agora, Pai, preenche-os agora, que eles saiam daqui dessedentados. Acabou a sede, acabou o tempo da escassez, acabou o tempo da falta de direção, acabou o tempo da falta de paz, acabou o tempo da falta de justiça, acabou o tempo em que eles se sentiam endividados em tantos aspectos, porque a partir de agora eles são fontes, e deles fluirão rios de água viva. Hoje o Senhor nos dá fé para crer no Senhor Jesus, conforme diz a palavra, não conforme nós achamos. Não viveremos mais o evangelho que nós achamos, mas viveremos o verdadeiro evangelho, em nome de Jesus. Levante suas mãos aos céus, que a chuva de tabernáculos, a chuva serôdia e a chuva temporã, a chuva que faz preparar a terra e a chuva que faz gerar a colheita, vem agora sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua descendência, sobre os seus negócios, sobre a sua provisão, sobre a sua sede e fome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Só quem recebe, diga eu recebo. Dê um forte aplauso. Glória a Deus. Fique de pé onde você está. Eu quero te dar a bênção sacerdotal. Oh Jesus.
Obrigado, Senhor. Levante sua voz em gratidão ao Senhor, diga obrigado a Ele. Agradeça pelo que Ele fez essa noite aqui. Agradeça por Ele ser provisão da tua vida. Oh Deus, obrigado. Oh, queremos já te agradecer pela colheita, Pai, do queremos te agradecer pela provisão que tu tens para nós. Oh, Senhor, obrigado. Amém e graças a Deus. Só quem recebe, dê mais